No tempo que Dondon jogava no Andaraí, nossa vida era mais simples de viver. E quem é ela que vai todo dia na capela? Essa família é muito unida e também muito oriçada. Aposto que você já adivinhou de quem são essas palavras. Afinal, quais lições ele aprendeu e quer que você saiba? Vem comigo, está no ar o Educação. Meu convidado começou a tocar aos 5 anos de idade. Aos 7, escreveu o primeiro samba. Aos 9 anos, ganhou seu primeiro cavaquinho, que era de um porteiro, e venceu um concurso de samba enredo quando completou 10 anos. Primo de seu Jorge, afilhado de Zeca Pagodinho, já compôs música dentro de um ônibus, cursou direito, estudou piano clássico, começou no Cacique de Ramos e tem 37 anos de carreira. Eu vou conversar com Dudu Nobre. Dudu, muito bem-vindo ao programa, é um prazer receber você aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme falar com vocês, né? Falar um pouquinho da minha história, aquela coisa de escola, aquela parada toda. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Então vamos lá. Você começou muito cedo, Dudu. Eu sei que a sua mãe tinha rodas de samba, mas como é que foi isso para você? Assim, a gente fica imaginando, né? Sei lá, um garoto de 5 anos de idade, depois essa história de ganhar o cavaquinho, de ganhar, na verdade, da sua mãe, um cavaquinho que era do porteiro, ela foi lá e comprou. Como começou o samba para você? Como é que era para essa criança estar envolvido nesse mundo? Para mim era uma coisa assim muito natural, né? Naquele momento, porque eu já estava vivendo já naquele meio ali já há muito tempo. Muito tempo não, né? Desde quando eu me entendia por gente, né? Na verdade, as minhas lembranças de infância sempre foram as rodas de samba da minha casa, lá com a minha mãe, com meu pai, né? As rodas de samba que a gente também tinha o prazer de ir, de outros grandes nomes do samba, na casa sempre tinha um samba de alguém em algum lugar, a gente sempre estava indo, e aí a gente conviveu com isso desde criança, né? Desde muito jovem, sempre em contato com toda essa efervescência cultural que era aqui no Rio de Janeiro, o subúrbio do Rio de Janeiro, a gente sempre lá andando de um lado para o outro, indo para as escola de samba, indo para o Cacique de Ramos. Minha mãe sempre levando eu e minha irmã junto. E teve aquela coisa na sua família, não, a gente não quer muito que ele faça parte disso, tenha que estudar, não vai muito, não, ó, você vai, mas tem que estudar. Tinha isso? Então, sempre teve. Até hoje, né? Até hoje, você participar das escolas mirins, né? Tem essa questão. Quem não apresenta o boletim escolar não desfila, não participa das escolas mirins aqui do Rio de Janeiro. Sim. E a gente, minha mãe sempre cobrou muito isso, e a gente sempre fazia com a maior satisfação, sabe? Eu estudava durante a semana, depois quando eu já comecei a trabalhar com música, chegava na escola, cavaquinho nas costas, mochila também, às vezes vindo direto do show, que eu estudava de manhã, né? Tinha algum Estudava no Rio de professor que Janeiro. implicava de você chegar com um cavaquinho na escola? Não, Não tinha teve? assim tanta implicância, não. De Tinha aquela falar, ah, coisa mesmo, menino, isso não aquela é coisa de agora. Ou de você estar no meio da aula e de não, repente não, dos tocar. professores nunca tive problema nenhum, não. Às vezes tinha assim um bullying, tinha uma brincadeira de mau gosto, coisa e tal, mas entre alunos mesmo, nunca de professor, muito pelo contrário, os professores sempre incentivavam bastante. Como é que era esse bullying? Aquela coisa, né, tipo assim, cavaquinho, coisa de velho, sabe? Aham. Esse tema de samba, coisa de velho. Eu ficava estudando muito letra, né, quando eu estava assim no horário de recreio, então no intervalo de uma aula para outra, eu ficava estudando letras de música, né? Ficava escrevendo letra para ver colocação de rima. Aí o pessoal meio que ficava, algumas pessoas ficavam, os alunos, né? Ficavam meio, pô, Bezerra da Silva, que é isso, não sei o quê. Onda é Zig Zig Sputnik, essas coisas, mas tranquilo, assim, de Entendi. boa, assim, não era nada assim do outro mundo, não, sabe? Era mais essa questão mesmo de zoação ali mesmo, dentro da sala de aula mesmo. Dava para levar.
Era tranquilo, né? Não era assim um bullying pesado como a gente vê hoje, assim, ser muito noticiado, né? Uhum. Como é que foi essa história com o porteiro? Porque você já tocava antes e de repente rolou essa questão do cavaquinho da sua mãe comprar. Não, não, não. Na Ah, verdade, ah. as crianças, eu já tinha 4, 5 anos de idade, aí as crianças ficavam jogando, eu ia brincar com os filhos do porteiro, aí as crianças ficavam jogando coisas dentro de um cavaquinho que o porteiro tinha. Cavaquinho sem corda, aí jogava brinquedo dentro, ficava aqueles carrinhos dentro do cavaquinho, depois tirava aquela coisa toda. E aí eu pegava o cavaquinho e ficava fazendo posições. A Uhum. minha mãe viu aquilo, aí perguntou ao porteiro quanto é que ele queria no cavaquinho, comprou o cavaquinho do porteiro. Aí o Arlindo Cruz botou as cordas no cavaquinho, né? Olha. Muito novo na época também. Aí o Adilson Victor, que era um produtor, né, um músico, né, muito bom, compositor também, o Adilson Victor afinou o cavaquinho e aí o pessoal comecei a ficar fazendo posições quando tinha um pagode, todo mundo chegava com o seu instrumento, eu chegava com o meu cavaquinho. Aí um me ensinava uma posição, outro me ensinava uma posição, aí quando eu fui ver, quando a gente foi ver mesmo, né, na verdade eu nem me lembro, né, a minha mãe fala que já com 5, 6 anos eu já ficava já imitando as posições e ali na mesa com o pessoal. Nossa, que E aí, legal. com 6 anos, minha mãe fez aquela perguntinha: o que você quer ser quando crescer? Eu falei: queria ser músico. Eu já tocando cavaquinho, ela botou para estudar piano clássico e cavaquinho. Uhum. E aí durante 10 anos, eu estudei piano clássico, né, para ter um conhecimento de harmonia, de leitura musical, tudo isso, né? Nossa. E aí a coisa foi fluindo, a coisa foi acontecendo, eu fui evoluindo como instrumentista, né, com diversos professores, né, naquela Aham. época já. Depois, com 11 para 12 anos, eu fui ter aula com o Henrique Cases e a coisa realmente deslanchou. Se você tivesse que puxar uma lembrança assim que te marcou dessa época lá, do pessoal todo reunido, de você começando ali nos primeiros acordes, no cavaquinho, qual é a lembrança que você traz assim mais marcante, Dudu? A minha lembrança mais marcante realmente são as rodas de samba. Uhum. Mas Nessa alguma em época de. especial assim que aconteceu alguma coisa que você falou, isso eu Tinha trago até na minha hoje. casa. Na minha casa tinha muita roda de samba. E todo dia tinha um samba da minha mãe em algum lugar, em alguma das casas que ela tinha, né? Todo dia tinha um samba em algum lugar. E aí a gente, assim, ficou muito na lembrança desses momentos, né? De chegar no Cacique de Ramos, os pagodes da minha mãe, né? Praticamente foi minha infância, foi muito dentro disso. Para um menino de 10 anos de idade ganhar um concurso de samba enredo, como é que você recebeu isso? Como é que isso representou na tua vida? Olha, para mim foi assim, fantástico, para minha família também, né? Porque era o sonho da família ali se realizando, né? E, pô, foi um concurso que era um concurso de uma escola de samba chamada Alegria da Passarela, que depois virou o Aprendiz do Salgueiro, né? Uhum. E aí, a Alegria da Passarela, no início, reunia crianças que moravam na Tijuca, Vila Isabel, Grajaú e Andaraí, né? Eu morava em Vila Isabel. E aí, juntava um compositor de nome com um compositor, com um jovem, uma criança. E aí, no caso, eu fiz o samba junto com o Beto Sem Braço, né? E aí ganhamos o samba, foi uma disputa assim, bem ferrenha, né? Isso que é Assim, a mais gente chega. gostoso, né? Você tem uma disputa Mas a ali gente chega assim, a gente quente. não tinha muita noção assim, da rivalidade que era, aquela coisa toda. E aí a coisa aconteceu de uma maneira muito bacana, né? Todo mundo aceitou numa boa. Depois, no outro ano, é que acabou tendo alguns problemas por causa da questão financeira, né? Porque quando você ganha um samba e esse samba é cantado no carnaval, na Marquês de Sapucaí, isso gera direitos autorais, gera Uhum. direito de arena, né? Uhum. E aí ficou uma certa
discussão no outro ano por causa disso, até porque por isso é que no outro ano eu acabei perdendo o samba, né? Por quê? Como assim? É porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Ficou uma coisa que se tem uma cultura, né, da questão da remuneração dentro da música, né? Hum, Que é uma cultura que dentro das escolas de samba é um pouquinho complicada, entendeu? As pessoas acham que você ganhou assim um caminhão de dinheiro, aí você tem que fazer uma festa para a bateria, você tem que fazer um levar uma torcida, fazer uma festa para sua torcida. E aí no uhum, outro ano as pessoas vieram cobrando uma coisa, né? Quando eu fui campeão, aí, cadê? Vai ter a festa da bateria? Aí, pô, você vai ajudar aqui a ala da Baiana? Vai fazer não sei o quê? Aí eu falei, rapaziada, pô, não recebi dinheiro nenhum ainda. Quando eu uhum. receber alguma coisa, de repente a gente pode ajudar aí, pegar isso uma criança de 10 anos É falando. isso que eu ia falar. E qual E a lição que aí, você traz disso, Dudu? Porque assim, tudo que a gente passa na vida, a gente tem uma lição, né? Qual é a lição que você traz disso? o capitalismo é selvagem desde Uhum. cedo. E tem que tomar cuidado, não falar muito. Tem esse lance? Você tem esse lance assim? Não espalha É, muito isso. muito. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, aí, por exemplo, no outro ano, Se bem que com né? você não tem como não espalhar, né? Mas o É que acontece? difícil. No outro ano acabou que ficou uma coisa que, tipo assim, se juntou toda a ala de compositores, todo mundo contra a gente, Uhum. entendeu? E aí acabou que não deu certo, coisa e tal, assim, foi assim uma derrota que você poder entender também que as pessoas têm o livre-arbítrio de, eventualmente, a pessoa pode gostar do meu trabalho, pode gostar de mim, mas você vai para uma disputa de samba enredo, aquilo não é uma disputa. Aí tem Sim. outros sambas, é um comparativo. Aí acaba que, tipo, a pessoa tem o direito também de gostar de outros sambas. E para mim foi uma coisa muito dolorosa, que eu vi, assim, alguns amigos meus, algumas pessoas que eram muito ligadas a mim, torcendo descaradamente por outro samba. E para Uhum. uma criança de 11 anos você ver aquilo, para mim realmente foi uma coisa que foi meio marcante. Mas aí eu também tranquilo, levei de boa. Aí no terceiro ano voltamos lá à disputa, aí já era aprendiz do Salgueiro, aí a gente ganhou, Aí você né? aprendeu, assim, a já lidar com essa questão da humanidade, né? Porque todos somos humanos, É, essa coisa da inveja existe, sabe? Da competição existe. E aí deve ter sido traumático, mas porque você não tinha recursos para lidar com isso ainda, uma criança de 10, 11 anos de idade, mas acho que de repente o que eu entendi é isso, que você veio aprendendo a lidar com a humanidade das pessoas. O pessoal estava contra, beleza. E é uma coisa importante para o artista entender, né? Essa rivalidade, a vaidade. Ô, Dudu, a gente gosta de ir para a rua visitar projetos que falem de educação, que falem de cultura, e eu queria te convidar para essa visita. Vamos embora? vamos que vamos. Tô Vamos contigo. nessa. Eu vou conversar com o Paulo Gomes, que é responsável pelo projeto Cine Rua, que ocorre em Paciência, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Paulo, como é que é esse projeto? Então, o projeto acontece desde 2012 numa rua de Paciência, especificamente no Gouveia. Começou com exibição de filme infanto-juvenil negro e aí foi tomando uma proporção, que começou a chegar os jovens, começou a chegar os adultos para assistir filmes. E aí eu tive a ideia de não só passar os filmes, mas também como ensiná-los a fazer o filme. E aí convidei alguns amigos cineastas de favela, de periferia, que traziam os seus filmes e davam oficina. São 10 oficinas de cinema e no final do processo eles fazem um filme do território, contando a história do bairro, das celebridades do bairro, histórias de lá de dentro. Perfeito. Que é identidade, memória, tudo junto, é muito bom. Nesse momento de pandemia, como é que vocês estão funcionando? Nesse momento a gente teve um pouco de dificuldade, né? Mas graças à lei Aldir Blanc, que o projeto foi contemplado, a gente conseguiu realizar online. Então a gente está com um desafio de fazer essas oficinas online, batemos o recorde com 50 alunos e fazer um filme remotamente. Que demais. Quem quiser participar desse projeto, como é que faz? Quem quiser participar, entra no Instagram Cine Rua Paciência Cultural. Manda uma mensagem pra gente que talvez julho, agosto a gente abra o segundo ciclo. Perfeito. E, gente, a Lua, que já esteve aqui no Educação várias vezes, uma menina que eu adoro, tem 13 anos, estimula a leitura em todo o estado do Rio de Janeiro,
também está nesse projeto, conheceu o Paulo. Como é que foi isso, Lua? Então, eu fui fazer uma participação num filme e lá eu conheci o Paulo e ele me convidou para o projeto dele e é claro que eu aceitei. E daí nós viramos amigos. Ah, claro que você aceitou, né? Coisa boa, a Lua está envolvida. E eu sempre peço para o meu entrevistado fazer alguma coisa bacaninha para vocês que estão aí em casa, um poema, uma música. Paulo, o que você trouxe? Então, hoje eu trouxe um poema de Akin Akinetê, um poeta da periferia de São Paulo, que é assim, ó. Duro não é o cabelo, é o sistema que não alisa e quebra na emenda. Entenda a resistência de mantê-lo crespo. É orgulho, é político, é orgulho. E dessa forma, no improviso, na rua, com resistência à cultura, a gente volta ao estúdio. Beleza! Projeto social é muito importante, né, Dudu? Importantíssimo. Acho que esse apoio para quem, de repente, não tem condições ainda de poder estar atrás dessas iniciativas, né, é super importante. Eu queria saber de você, do seu pai ou da sua mãe, ou os dois, qual foi a figura, né, se os dois formavam uma figura ali para você harmônica, ou um ou outro, que te trouxe uma grande lição de vida que você carrega até hoje, leva para os momentos difíceis? E que lição foi essa? Meu pai e a minha mãe sempre nos apoiaram muito, né? E tanto eu como minha irmã, e sempre formaram a gente para o mundo, né? Sempre formaram a gente para o mundo, sempre falando para a gente que a gente tinha, eles sempre deram todas as condições assim para a gente poder ter as nossas escolhas, né? E sempre respeitaram muito as nossas escolhas, tanto meu pai como minha mãe, e sempre apoiando bastante, sempre apoiando muito, muito mesmo, né? E a questão de estar sempre mostrando para a gente novas experiências, mostrando para a gente o mundo de uma maneira geral, né? Eu lembro que meu pai, quando eles foram, na verdade, meu pai e minha mãe perderam tudo e foram morar na Europa, né? Porque meu pai falava, se for para passar dificuldade no Brasil, eu preciso passar dificuldade na Europa, que vai ter mais oportunidade para mim naquele momento. E aí eu lembro bem do meu pai fazendo um esforço muito grande para levar eu e minha irmã para Paris para a gente poder conhecer o Museu do Louvre. Né? E aquilo para mim foi uma coisa que eu tinha na época 13 anos de idade, né? Aquilo foi uma coisa que agregou bastante cultura para mim. Nossa! A visão de vida mesmo, né? E aí depois, quando eles foram morar na Alemanha, aí fui para a Alemanha também, conhecer a Alemanha com meu pai, com minha mãe, né? E aí você conhecer toda aquela questão cultural, você vê também as questões relacionadas ao nazismo, né? O quanto o nazismo foi maléfico para a nossa sociedade, essa coisa toda. Então, quer dizer, para a gente, assim, meu pai e minha mãe sempre deram muitas oportunidades de conhecimento. Né? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E isso acabou sendo um diferencial muito cultural na nossa vida, na nossa formação. Dudu, tem uma história, e aí eu quero que você me corrija se for errada, que a sua filha teria dito que não é negra. Tem a história e que você teria dito para ela que não, que ela é negra sim. Tem a história de uma música romântica que as pessoas tiveram uma outra interpretação sobre a questão da escravidão, dizendo que você estava querendo dizer que voltasse à escravidão. Como é que se lida com essas questões? Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Não é nem a questão de... A minha filha, assim, as minhas... Eu tenho 4 filhos, né? As minhas crianças lá, elas são muito bem resolvidas nessas questões, né? Nessa questão de ser negra, né? Por mais que eu tenho 2 filhos, né? 2 que são bem pretinhos, mais escurinhos, e 2 que são mais claros, né? Até pela questão de eu ser uma mistura e minha mulher também ser misturada, né? A gente ser mestiço. Né? Eu, para mim, tipo assim, eu tenho o seguinte pensamento:
é branco ou é preto. Para mim é essa. Eu me classifico como negro, né? E os meus filhos também se classificam como negros, né? Até porque, Mas por teve essa mais que tenham. conversa com ela mesmo, assim? Você precisou ter essa Não, até eu ser conversa? bem sincero contigo, nunca paramos assim para conversar sobre isso, não, porque isso aí foi uma coisa que elas foram procurando, tá, Aham. por conta própria. Eu tenho a Olivia que tem a pele mais clara, tem um olho claro, mas tem os traços de negro. Tenho a Uhum. Thalita, que tem a pele mais escura, né? Mas a Thalita, por exemplo, ela gosta de usar o cabelo dela mais liso, né? Uhum. Eu, sinceramente, não vejo nenhum tipo de problema com isso. Perguntei, É claro. apenas perguntei para ela, filha, você gosta? Pai, eu gosto de cabelo mais liso. Perfeito, vai lá e usa o cabelo liso. Não Tem gente que tenho tem esse cabelo tipo liso e de... faz permanente, não é? O antigo permanente, Ah, faz é, bob exato. e tal. É muito Então, da ideia da pessoa naquele momento ali. Ela gosta do cabelo liso naquele momento, como ela pode gostar do cabelo ondulado mais para frente. Eu não tenho tanto esse grilo. E quanto à sim. questão da música, o que aconteceu foi o seguinte: não é uma música, não foi uma música minha, né? Hum. Foi um grande clássico do samba. Eu Uhum. estava passando um som na televisão, né? E aí eu estava com as minhas bailarinas, banda, fazendo um programa de televisão. Na passagem de som, a gente cantou Mulata Assanhada. Uhum. Ô, mulata assanhada que passa com graça fazendo pirraça. O pessoal da produção gostou muito. Falou, pô, você poderia cantar essa música no ar? Eu falei, posso. Tranquilo. Aí cantei, né? Ô, mulata assanhada que passa com graça fazendo pirraça. Aí tem a segunda, né? Da samba, Uhum. né? Ah, meu Deus, se eu pudesse, se meu dinheiro desse. Aí outra segunda vem. Ai, meu Deus, que bom seria se voltasse a escravidão, pegava essa escurinha. Aí quando foi pro ar isso, Imagino, e eu, imagino. não é uma música minha, não foi uma música que era uma música minha, foi um pedido da produção. A gente está ali tocando a música, eu fui acompanhando o que era a letra, mas não fui com nenhum tipo de maldade. E é bacana a gente esclarecer aqui, porque muita coisa sai na imprensa, aí você não tem oportunidade de falar, porque saiu isso, não sei o que, ele falou com a filha dele teria dito, não sei o que, a música dele. Então, eu estou passando tudo isso aqui até Não, para esclarecer. Você já sofreu preconceito? Você falou que foi para a Europa, enfim, teve esse lance aí da música, não sei como é que foi depois você nas comunidades. Você já passou por preconceito ou pela questão de, tá ganhando dinheiro? Isso depois, obviamente, já adulto. Ou pela questão de negro, e como é que se lida com isso? O que você tem dentro de você que faz você lidar com isso? deixa eu te falar da questão até da música, né? O Mulata Assanhada é do Ataúfo Alves, né? Uhum, Aí, na época até teve muito comentário, não sei o que, eu falei, cara, felizmente naquela época, né? Naquela época que essa música foi feita, a gente não tinha muito essa questão, sim. né? Tanto Homem que do tem seu muitos tempo, era um sambas homem do seu clássicos, tempo. né? Tem muitos sambas clássicos que tem uma letra que não é uma letra ou que hoje seria uma letra bacana para ser cantada. Uhum, Tanto que acontece o seguinte, se eu tivesse pegado e suprimido até essa parte, ninguém ia reclamar. Depois a música continua no repertório, eu tirei esse pedaço e fazia duas vezes a mesma segunda parte e acabou. E ninguém sim, falou mais nada, né? Quanto a essa questão que você abordou do, preconceito. do ter sofrido preconceito, aquela coisa toda, logicamente que a gente sofre preconceito. Eu já sofri preconceito por ser negro, já sofri preconceito por ser sambista, já sofri preconceito por ser brasileiro, já sofri preconceito por ser carioca, entendeu? Então, cara, é o tipo da coisa que é o seguinte, é você pegar, certo? E se impor. É você se impor e bater de frente e colocar que, pô, independente de qualquer coisa, de onde você vem, de onde você surgiu, da sua cor de pele ou da sua opção sexual, o que quer que seja, você é muito superior a qualquer pessoa que vai pegar e vai tentar te diminuir ou te denegrir, né, por questões sociais ou raciais. Com certeza. E você acha que você aprendeu isso com quem? E onde? Eu aprendi isso na rua. Na Meu rua. pai e minha mãe me deram uma direção, entendeu? E eu aprendi na rua, a gente pegou e foi se moldando. A gente Uhum. aprendeu isso na rua, indo lá praticamente desde os 11, 12 anos de idade que eu estou na rua trabalhando.
Eu trabalho com Na música. experimentação, né? No empírico mesmo. Exato, você está ali no dia a dia, no combate. Automaticamente é você ter um posicionamento. É você chegar e falar, ó, vem cá, não, por que você está fazendo isso? De onde é que você está tirando uma ideia dessa aí? Eu sou menos que você por quê? Porque eu sou sambista? Ou porque eu sou brasileiro? Ou porque eu sou carioca? Ou porque eu sou negro? O que que pô, você está falando isso baseado em cima de quê? E você pega, você expõe o teu pensamento e você se impõe. E meio que quebra as pernas da outra pessoa que não está esperando isso, né? Está esperando que você cale, você fique mudo, saia e se sinta constrangido. E aí, quando você fala numa boa, de boa, assim, vem cá, por quê? Uma lição muito legal que você está passando aqui no Educação. Algum professor marcou você ou positivamente ou negativamente? Ah, tinha um professor meu, né, que foi um cara que foi muito bacana sempre comigo, até entendiam muito, né? Os meus professores, de uma maneira geral, todos entendiam bastante, né? Da minha situação de já estar trabalhando com música, né? Eu tenho assim, tinha um conjunto de professores que pô, foram. Às vezes eu chegava, eu estava vindo da madrugada, tocando aquela coisa toda, chegava na aula e, poxa, não rendia o que tinha que render. Aí, quando acabava a aula, eles vinham falar comigo, o que está acontecendo? Eu falava, pô, eu tive que trabalhar. Eu tinha um professor Haroldo de matemática, que era um cara fantástico, né? Tive também as Tânias, né? Eu falava que eram as Tânias. Eu tive uma professora Tânia de História e uma Tânia de Geografia, também foram maravilhosas. Coordenadora da minha escola também, a O Lúcia. que você chama de maravilhoso, Dudu? A pessoa pegar, né? Porque o que acontece é o seguinte, né? Não é normal, por exemplo, você ter um aluno numa escola que com 10 anos de idade, naquela época, saiu uma matéria no Jornal do Brasil falando que aquele menino ali ia ser um grande nome do samba, Uhum. sabe? Não é normal você chegar numa sala de aula para dar uma aula, entendeu? Aí ter o cara lá no fundo da sala com um cavaquinho no canto e o cara caindo de sono porque trabalhou a noite inteira. E elas Então, o que conseguiram acontece? compreender isso e lidar com Eles isso. pegaram e até, sabe, eles se doavam muito, né? A de geografia, a Tânia de geografia, a Tânia de história, assim, elas se doaram bastante, sempre me ajudaram muito, mas eu sempre fui muito de humanas, nunca fui muito de exatas. Agora, por exemplo, o Haroldo de geografia, o Anselmo também tinha o Anselmo não, o Haroldo de matemática e o Anselmo de matemática também, tipo, já era uma coisa que tinha que, sabe, eles pegavam, marcavam comigo, e aí ficavam, depois quando acabava a aula, todo mundo ia para casa e me chamava e falava assim, ó, Dudu, senta aqui, ó, vamos fazer aqui. Na Que época era João, legal. né? Compromisso com o Vamos, senta trabalho. aqui. Dudu, desculpa te Sabe? E interromper. aí falava para mim, cara, vamos marcar. Aí marcava, aí eu ia lá na casa deles, ou então eu ia em algum lugar para encontrar com eles, para pegar uma aula particular com eles. Tudo bem que depois a gente ia para o samba, né? Mas antes a gente ia lá pegar a aula, sabe? Então, quer dizer, foram todas pessoas que, nessa minha formação de escola, eu também tive uma coisa que foi muito bacana, né? Porque eu estudei praticamente o, a escola, numa escola só. Eu não Isso é pulei de legal. uma escola para outra. Isso é legal. Eu E também aí, fiquei muitos anos numa escola só. eu praticamente só fiz aquele aquela pré-alfabetização em outra escola, né? Na escola montessoriana. Mas aí depois, a primeira série até o final, eu estudei num colégio em Vila Isabel chamado Colégio Barão de Lucena, que depois foi adquirido pela rede Wakigawa. Dudu, me perdoa eu ter que te cortar, porque a gente está no final do programa, nosso tempo já acabou. Eu queria te fazer mais perguntas. Eu botei na minha rede social. Vocês querem fazer pergunta para o Dudu? E aí algumas pessoas fizeram, mas não deu tempo, mas você volte, por favor. Muito obrigada por tudo que você deixou aqui, por todas as lições de vida que a gente aprendeu te ouvindo. Prazer. Foi um Obrigado prazer. pelo carinho e pelo convite. Parabéns, sucesso.
Fica aí, aguarda um pouquinho aí que eu vou me despedir do pessoal, mas eu já volto. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e saúde. E até lá!